Hoje é dia de polêmica. Vamos falar sobre estratégia de marca, só que vamos falar sobre a diferença do branding no B2B e no B2C. Só que a gente vai fazer isso depois da vinheta. Bora lá. Pois vamos lá! Falo que é um assunto polêmico, para mim não é, para mim é um assunto bem tranquilo, mas falo que é um assunto polêmico porque existe muita discussão nos mundos do LinkedIn e nos blogs de branding e de negócios, dizendo que branding B2C é a mesma coisa que branding B2B, e já para deixar muito claro para você que está assistindo esse vídeo, eu já digo aqui, não é. Pronto, pode terminar o vídeo, estamos resolvidos. Não, a gente sabe que não é bem assim que as coisas tocam no canal da Salcio. Mas assim, quero dizer que não entendo que as duas coisas sejam iguais. Embora sim, tenham muitas similaridades. Você trabalhar branding para B2B e para B2C tem muitas coisas parecidas, principalmente no processo de definição, de entendimento de qual que é o caminho de posicionamento da marca, qual o caminho de construção de identidade visual da marca. Esses processos vão ser, sim, muito similares, mas quando a gente entra num processo de fechamento do posicionamento, fechamento da linha de comunicação, definição das estratégias de ponto de contato, definição dos pontos de contato, dos pontos de prova, tudo isso já fica muito diferente do B2B para o B2C. B2B são empresas que vendem para empresas. É o nosso caso aqui da Salcio. Nós trabalhamos para empresas. Às vezes indústrias, às vezes empresas do agronegócio, às vezes varejo, às vezes e-commerce, às vezes empresas de importação, mas sempre empresas de diversos segmentos, diversas áreas de atuação. O B2C é quem vende para o público final. Então a gente está falando principalmente de varejista. A Renner, a C&A, a Affini, essas marcas vendem para o público final. Elas não vendem para um intermediário. E aí é que entra, na minha visão, a primeira diferença: o público. O público de uma marca e de outra, ele é sempre composto por pessoas, mas ele é diferente. Porque em um cenário você tem uma, duas, no máximo 3 pessoas envolvidas dentro de um processo de compras. E o que eu quero dizer com isso? 2 ou 3 pessoas, eu estou falando de uma compra muito grande, de uma casa, de um sítio, de uma chácara, talvez de um carro, mas geralmente eu estou falando só de 2 pessoas, um casal, que estaria envolvido aí numa decisão de compra de um carro, mas geralmente em 95% dos casos das compras B2C, você tem um decisor. No B2B, você tem lá um setor de compras, um setor de qualidade, um setor de planejamento, um setor de auditoria, um setor de compliance, e todos eles vão fazer parte do processo de compra, e você tem que atender, você fornecedor tem que atender a demanda de todos esses segmentos, às vezes até do setor jurídico, por causa de contratos e tudo mais, uma coisa que a gente lida bastante com setores jurídicos, fazer ajuste no contrato aqui, colar, piriri, para ficar bom para todo mundo, e é super normal. Então o processo de venda, ele é diferente. Eu não estou dizendo que é mais fácil em um, mais difícil em outro, não, estou dizendo que ele é diferente. Mas a gente também tem uma questão de diferença nos pontos de contato. Os pontos de contato do B2B, eles são diferentes do B2C. Pontos de contato do B2B. Você vai ter atendimento, relacionamento, e-mail, tal, beleza, mas você vai ter feira e congresso, você vai ter eventos de negócios, você vai ter coquetéis, você vai ter esse tipo de eventos. No B2C, você está falando muito mais de uma compra via site, você está falando de um ponto de venda, de um varejo, de uma loja, de um ponto físico, você está falando de outros tipos de pontos de contato. Cada tipo de ponto de contato tem a sua demanda de comunicação, tem o seu estilo de comunicação e tem os drives que ele deve trabalhar. E a gente também pode falar das similaridades, Então falei um pouquinho sobre as diferenças e dá para falar pelas similaridades. Existem muitas similaridades quando eu falo de processo, no processo de construção da marca. Por quê? Toda marca, independente do seu nicho, do seu segmento ou do público que ela atende, quando chega aqui na Salcio, por exemplo, a gente vai começar o processo pelo diagnóstico. Eu vou entender quem que é essa marca, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, quais são suas crenças, como é a sua cultura, como é a sua visão de mundo, quem são os seus públicos de interesse, quem são os públicos adicionais potenciais, quem são os seus concorrentes, e tudo isso faz parte do universo de diagnóstico de marca. E independente da sua marca ser B2B ou B2C, nós vamos fazer esses diagnósticos para entender quais são as oportunidades do mercado, quais são os gaps que o mercado oferece, quais são as suas características que a gente pode acentuar positivamente, quais são as características que nós temos que mitigar,
quais são os problemas, quais são os desafios, quais são os objetivos. Tudo isso é mapeado nesse momento de diagnóstico de marca. Toda marca vai passar por isso. Depois disso, nós temos uma definição de cenários hipotéticos, ou seja, a gente vai lá e desenvolve cenários de posicionamento. Ah, olha, o posicionamento pode ser assim, isso seria um discurso mais ou menos assim. Esses são os pontos positivos, esses são os pontos negativos, e aqui são ações que a gente deveria fazer, que a gente poderia ter que fazer para reforçar esse posicionamento. E aí eu apresento 4, 5, 6, 10 cenários desses, dependendo do projeto. Então a gente vai apresentar esses cenários. Isso vai acontecer com marcas do B2B e do B2C de maneira muito similar. Vai construir o posicionamento, missão, visão, valores, ideia central de marca, plataforma de comunicação, tudo isso vai ser muito similar, benefícios, diferenciais, tudo isso vai ser muito similar. Só que a partir já nesse momento, já nessa etapa, já começa a ficar um pouco diferente. Por quê? Porque a gente vai pensar em pontos de contato, em stakeholders. Então quem são os stakeholders de uma marca B2B? Uma marca B2B, ela tem como stakeholders os seus clientes, os seus funcionários, os seus parceiros comerciais, a família dos seus funcionários. Ela tem muitos stakeholders, concorrentes, mas concorrentes laterais, concorrentes de segmentos diferentes. Então, por exemplo, uma Fini da vida, ela não compete só com quem vende docinho em quiosque, ela compete com a Bacio de Latte, que vende sorvete. Por quê? Porque nos dois cenários a gente está falando de matar a vontade de comer um doce. Só que, naturalmente, a Bacio de Latte não é um concorrente direto da Fini, mas existe um relacionamento que pode se tornar um co-branding, mas é um relacionamento. Então é um stakeholder que eu tenho que ficar de olho. Mesma coisa para pontos de contato, a gente já falou. Uma marca B2B tem pontos de contato diferentes de uma marca B2C. Estratégia de ponto de prova. Como é que eu coloco o meu posicionamento em prática? E aí eu até trouxe um exemplo aqui. Pense em diferenças estratégicas de uma marca, de duas marcas, uma B2B e uma B2C, que querem comunicar acolhimento. Como é que essas marcas vão fazer isso? A marca B2C, vamos supor que seja um quiosque de shopping, ela vai fazer um quiosque com texturas mais acolhedoras, texturas mais que dê uma impressão de calor, de quente. Ela vai ter uma iluminação mais amarelada, ela vai ter um atendimento, né, que as pessoas com um sorriso que chegam, te cumprimentam, muitas vezes vão encostar em você, vão colocar a mão assim no seu ombro. Alguns mais exagerados talvez até sugiram um contato mais próximo, um abraço, um tom de voz mais suave, mais tranquilo. E isso vai ser o contexto do atendimento, do acolhimento nessa marca. Numa marca B2B, vamos supor uma gráfica, o acolhimento é muito mais objetivo. É chegar, trazer o cliente para dentro da tua indústria, mostrar como é seu processo produtivo, se você é uma indústria gráfica, né, é o exemplo que eu estou usando aqui, mostrar para ele como é que é teu processo produtivo. E aí, lógico, quando ele chega, você recebe ele com um bolinho, numa cadeira confortável e tudo mais, para ele se sentir acolhido, mas o foco não é esse. O foco é mais funcional, né? Eu tenho que mostrar para ele os meus features, o acolhimento é um item importante, mas eu também tenho que trabalhar os itens racionais. Por quê? Porque esse cara precisa justificar a compra lá para os outros setores que fazem parte desse processo decisório. Então tudo isso vai mostrando a diferença entre um e outro. Então, o drive de compra é muito diferente. Porque você fala, ai nossa, mas quem compra no B2B é tão pessoa quanto quem compra no B2C. O B2B não compra através de robô, mas o impulso e a motivação dessa compra, eles são bem diferentes. Os medos que essa pessoa enfrenta, eles são muito diferentes. Por exemplo, no B2C, quando eu vou comprar para mim um produto, eu vou comprar um tênis que eu nunca comprei. Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Eu não gostar do tênis e trocar? Ou ele furar rápido e eu perder o dinheiro? Vamos colocar que seja alguma coisa nesse sentido, mais drástica, entre aspas, né? Ele me dá uma bolha, alguma coisa. Pensa que todos os efeitos são para mim, são no meu corpo ou no meu bolso. Agora pensa assim, numa decisão no B2B, um cara do setor de compras. Ele vai decidir as cadeiras que ele vai comprar para todo o setor de marketing. Ele vai fazer um investimento nessas cadeiras de algumas centenas de milhares de reais, porque o setor de marketing é grande. E aí, se ele toma uma decisão errada, todo mundo do marketing fica sentando em cadeira ruim pelos próximos 5, 10 anos e ele corre um grande risco de ser mandado embora por uma decisão errada que ele tomou. Então, assim, percebe como os medos e o processo decisório envolvido é diferente? Como as questões envolvidas na tomada
tomada de decisão são diferentes? O que eu diria é que, assim, no B2C eu posso ser muito emocional. O meu posicionamento, ele pode ser 100% focado no emocional, usando os atributos físicos, os atributos tangíveis do produto para validar uma decisão que o cliente já tomou. Então eu já conquistei esse cara, esse cliente, e aí eu só vou jogando as features do meu produto para ele, para o cérebro dele justificar para si mesmo que aquele produto vale a pena. Para o cara do B2B, de compras, eu tenho que ter um equilíbrio. Eu tenho que ter um equilíbrio entre o intangível, aquilo que gera conexão direta com esse cara, e o tangível, que dá segurança para ele de que ele está tomando uma decisão correta. Esse equilíbrio tem que existir no B2B. Essa é a minha percepção. E é por isso, principalmente, que eu entendo que o branding no B2B e no B2C são diferentes. São coisas diferentes. Atuar no B2B e no B2C são coisas diferentes. Uma consultoria pode fazer ambos? Pode, desde que ela tenha esse entendimento. Senão, o que não falta, e o que eu vejo de monte, é empresa de B2B fazendo 5 posts no Instagram por semana, comunicando bonitinho, fofinho, com a cara do dono lá, como se fosse uma empresa B2C e não tendo resultados. Por quê? Porque talvez naquele cenário esse não seja nem o melhor canal de comunicação, nem o melhor estilo de comunicação para sua marca. Esse é o grande ponto. Por isso que quem fizer o seu posicionamento, quem conduz o teu marketing tem que saber: B2B e B2C são coisas diferentes. Os drives de compra são diferentes, as motivações de compra são diferentes. Os medos envolvidos são diferentes e os benefícios envolvidos são diferentes também. Gostou desse vídeo? Achou que ele faz sentido? Então faz o seguinte, curte o vídeo, depois você se inscreve no canal aqui embaixo, aí você comenta falando o que você achou. Comenta aí, fala pra mim o que você achou aqui, real, de verdade. Eu te convenci que branding B2B e B2C são coisas completamente diferentes ou não? Você continua achando que dá na mesma? Fazer branding para os dois cenários é basicamente a mesma coisa. Se você acha isso, me conta por quê. Às vezes eu gravo um outro vídeo aqui me retratando. Se você ficou com alguma dúvida dentro desse processo, tanto do B2B quanto do B2C, dessas diferenças, tem na descrição do vídeo um link para você mandar suas perguntas e você pode mandar essa pergunta que a gente sempre responde essas perguntas. E se você quer mais conteúdo além do que tem aqui já no canal do YouTube, que são mais 100 vídeos, você pode seguir a gente também nas mídias sociais. A gente está presente no Instagram, perfil @salciobranding, e tem o meu perfil da Outro Coutinho, o perfil do meu sócio, Diro Soares, no LinkedIn, e o próprio perfil da Salcio. Tudo isso tem bastante conteúdo para você continuar, não só aprendendo mais sobre branding, mas entendendo quanto que ele pode te ajudar na gestão do seu negócio, beleza? Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!